Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de Ouro Preto, que fica na Praça Tiradentes, número 20, no centro da cidade. A Escola de Minas de Ouro Preto foi inaugurada em 1876 pelo cientista francês Claude-Henri Gourset, a pedido do então imperador Dom Pedro II. Foi a primeira escola de mineralogia, geologia e metalurgia do Brasil e não poderia ter sido criada em outra cidade. Essa foi a descrição de Ouro Preto em relatório de Gourset enviado ao imperador. Em muito pequena extensão de terreno pode-se acompanhar a série quase completa das rochas metamórficas que constituem grande parte do território brasileiro. E todos os arredores da cidade se prestam a excursões mineralógicas proveitosas e interessantes. Quem vê essa Praça Tiradentes não imagina que ela só foi construída mesmo em meados do século XVIII, quando já há 60 anos os bandeirantes haviam chegado aqui. E eles chegaram pelo Rio das Velhas e se instalaram no alto daquela serra, no Morro São João, onde eles descobriram ouro em abundância. Logo a seguir, espalhou-se pelo reino a notícia de que havia sido encontrado muito ouro aqui na região das Minas. Portugueses que viviam na capital, em Salvador, portugueses de Lisboa, começaram a se dirigir para essa região, também querendo explorar, querendo ter uma cata de ouro. Esses portugueses eram chamados pelos paulistas de emboabas e claro que não eram benquistos por aqui. Começa então a Guerra dos Emboabas, que só termina depois de quase 10 anos com a interferência do rei que resolve que o ouro não era nem dos paulistas nem dos portugueses, mas sim da coroa. Ele cria então em 1720 a Vila Rica e envia intendentes para cuidar da casa de fundição do ouro, estabelecendo normas de extração, como o pagamento do quinto. Isso significa que 20% de todo o ouro descoberto em terras brasileiras seguia diretamente para Portugal. Até 1750, essa produção de ouro foi cada vez mais crescente. E em 1750, em meados do século, atinge-se o auge da produção de ouro nessa região. Então é quando a cidade se desenvolve, a vila se desenvolve e chega-se à construção desses monumentos que se vê aqui na praça. Agora que vocês conheceram um pouco de Ouro Preto, né, a história da sua região, eu queria convidar vocês para conhecer o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Esse museu ele está instalado no antigo Palácio dos Governadores. O Palácio dos Governadores ele foi doado para a Escola de Minas quando a capital foi transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte. O museu, na verdade, ele começa a se formar com o início de doações de Dom Pedro II, de ex-alunos. Eu queria convidar vocês para conhecer a nossa casa, que é o museu. Que tal começarmos pela sala de mineralogia? Aqui estão expostos quase 2.000 amostras de minerais provenientes dos 5 continentes. Estão divididos pela classificação química, que é onde se baseiam as questões mineralógicas. Dentro dessa sala a gente tem curiosidades, como por exemplo na primeira estante, o ouro preto. Na verdade, o ouro não é preto, todo ouro é dourado. Ele, como foi encontrado essas amostras em rio, ela está como se fosse suja, ou seja, uma película de óxido ou hidróxido de ferro,
que uma vez fundido, vai ficar o ouro. Então, quer dizer, dá um aspecto negro, que era difícil às vezes de se localizar a amostra, dando o nome da cidade. Aproveitando falar em termos de ouro, a gente tem uma outra amostra curiosa aqui, que seria o chamado ouro de tolo. O que é o ouro de tolo? A pirita. E ela é muito utilizada em joia, também com o nome de marcassita. E ela é dourada, lembrando o ouro, só que com as propriedades mineralógicas completamente diferentes. Esse é o famoso parece, mas não é. Outra curiosidade é que, principalmente para criança, a gente pode dizer que a gente pode comer pedra, que é o chamado halita. Popularmente é o cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, o que todo dia a gente come. São os minerais, esse incolor, ali o branquinho, e esse azul. O azul tem impureza, que não é propício para comer. Quem já ouviu falar do topázio imperial? O único lugar que ele é encontrado e economicamente explorado no mundo é em Ouro Preto. Você encontra de onde? Cavernas? Cavernas submersas dentro de rochas, debaixo da terra. O valor comercial da pedra lapidada depende de cor, tamanho, forma e pureza. Existem os minerais raros, mas também os bem comuns, como o quartzo, que é achado em todo o planeta. Ele é usado na fabricação do silício, que por sua vez é usado nos chips de computador, entre outras coisas. O mais comum dos quartzos é o incolor, vulgarmente conhecido por cristal de rocha. Caso ele seja violeta ou roxo, ele tem o nome de ametista. E que aqui no Brasil também é muito abundante a ocorrência de ametista, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul. A turmalina é chamada do mineral de 1000 cores, que ele se apresenta em várias colorações e também tem uma composição química bastante extensa. E ele é conhecido aqui como no comércio como turmalina melancia, que seria o rosa e o verde. Vamos agora conhecer a sala de mineração? Aqui vamos aprender sobre as diferentes formas de exploração de minérios. Esse equipamento é uma sonda que é utilizada justamente para pesquisar em profundidade, em subsolo, as riquezas minerais. Essa é a fase da exploração, pesquisar e avaliar a quantidade e a qualidade do minério existente em um local. Depois de avaliado com esse instrumento de pesquisa, é que se chega a uma jazida. E essa jazida, quando entra em lavra ou explotação, é que é então iniciado o processo de operações mineiras para se retirar o minério e aproveitar na indústria. No século XIX, pós-revolução industrial, é que equipamentos como esse começaram a ser utilizados. Antes, as técnicas eram bem mais rudimentares. Exemplo disso é lavra subterrânea, onde o trabalho de extração do minério era feito pelo homem. Nessa representação, já podemos perceber alguns traços de modernidade, como essa técnica de escoramento para segurar as paredes. Esse aqui é um poço vertical que atravessa o corpo de minério e eles ficam conhecendo até onde esse corpo vai em profundidade. Agora, no século XVIII, ele, além de ter essa função de conhecer o minério em profundidade, no caso minério de ouro, eles desciam por poços semelhantes a esse e em profundidade abriam salões para lavrar o ouro. Uma peça curiosa aqui nesta sala é este escafandro usado para lavrar o minério subaquático. Hoje, o equipamento de mergulho, você vai lá, põe lá e desce. Levinho, tudo levinho. Mas lá, antigamente, não. O oxigênio, ele vinha bombeado de cima da superfície para dentro do lago. E eles utilizaram essa parte de fundo para poder cair no solo do mar, para andar, isso, e para pegar lá dentro os vestígios minerais, colocaram umas pochetes, que eles tinham vários pochetes ao redor do corpo. Esse aqui era utilizado até no começo do século XX.
Essa é a sala do museu usada para reuniões. No centro está o patrono da escola, Dom Pedro II. Ao seu lado, Claude-Henri Gorcet, o criador. A sala guarda um dos objetos mais preciosos do museu. Esse lustre doado por Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele ainda funciona, mas esse é um momento raro, porque as lâmpadas são originais de filamento de bambu e não é bom gastar. Thomas Edison foi um dos precursores da revolução tecnológica do século XX. Além da lâmpada elétrica, inventou o fonógrafo, um sistema de gravação e reprodução de som em 1877. O cinetógrafo, que registrava imagens animadas uma década antes dos irmãos Lumière, em 1888. Aperfeiçoou o telefone, a máquina de escrever, entre outras muitas invenções. No total, registrou em seu nome 2.332 patentes. Uau! A Biblioteca da Escola de Minas também faz parte do circuito de visitação do Museu de Ciência e Tecnologia. A biblioteca guarda o acervo original da primeira biblioteca da Escola de Minas de Ouro Preto, que foi criada a partir de 1877, com doações do fundador da Escola de Minas, o professor de ciências francês Claude-Henri Gorcet. O acervo reúne obras de literatura clássica, obras de engenharia, botânica, ciências puras e naturais. Nós temos os livros sobre metalurgia. Este é o livro mais antigo da coleção, editado em 1640. É uma obra de um padre espanhol, Álvaro Alonso Barba, que se chama Arte de los Metales. O livro apresenta técnicas de produção de ouro e prata. Muitas delas foram adotadas no auge da extração do ouro. Esses artefatos, esses fornos e mondéis foram construídos e utilizados na região. Nós temos também obras únicas no país, como as obras dos viajantes naturalistas. Aqui uma obra do Auguste Saint-Hilaire. Saint-Hilaire foi um dos primeiros a catalogar o uso de plantas medicinais no Brasil. Também temos esse livro do Buffon, que é uma edição de luxo, encadernação em couro. Então, ele foi um dos primeiros a mapear os pássaros aqui na região da América. Esse livro, sobre história natural, também conhecido como Livro dos Pássaros. O livro impressiona pela qualidade gráfica das ilustrações. E algumas dessas espécies de aves já estão extintas, não existem mais. Esse é um dos livros mais procurados aqui da biblioteca. No próximo bloco, vamos conhecer a Sala de Ciências Alternativas, que fica no setor de Física. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta para continuar nossa visita ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de Ouro Preto. A Escola de Minas, que forma engenheiros há 127 anos, foi criada com o empenho de Dom Pedro II e do mineralista francês Claude-Henri Gorcet. O Museu de Ciência e Técnica guarda um valioso acervo acumulado ao longo da história da Escola de Minas. Neste setor serão apresentados equipamentos que auxiliavam os engenheiros formados pela Escola de Minas a terem as condições de fazerem as representações gráficas, os populares projetos. Aqui temos um aparelho muito interessante, o planímetro. Ele serve para se calcular uma área. Teríamos no desenho que imaginar os limites de um terreno e com a ponta seca do aparelho nós percorremos esses limites de um terreno imaginário. Depois era feita uma leitura do aparelho, que era comparado a uma tabela de conversão.
Tinha-se então a área do terreno. Assim se calculava a área de terreno até a segunda metade do século XX. Hoje em dia, esses processos são feitos todos no computador. Mas, algum tempo atrás, usávamos, por exemplo, o lápis. Um dos elementos da nossa coleção é justamente um quadro que mostra o processo de fabricação de um lápis. Desde a matéria-prima, que é um mineral constituído de carbono, chamado de grafita. Este mineral é processado e gera-se o grafite. O grafite é adicionado num bloco de madeira. Adiciona-se uma cola, esse bloco é fechado e, finalmente, outra máquina vem para fazer o trabalho de esculpir o formato cilíndrico do lápis. E aqui nós temos a sequência de lápis utilizadas para o desenho. Na Escola de Minas, os engenheiros usavam a astronomia para determinar, a partir da observação dos astros, uma jazida mineral e a melhor forma de explorá-la. Trabalho hoje que é feito pelo GPS. Trata-se de um basímetro. Ele funciona pelo método da triangulação, fazendo leituras por meio destes aparelhos ópticos. Na janela de inspeção, nós conseguimos ter a dimensão exata do comprimento desta base. Esta base será a base de um triângulo. No museu ainda, nós temos uma coleção de topografia. Topografia vai ser a ciência que vai descrever a superfície da Terra a partir de pontos específicos. Você talvez não conheça tanto a topografia, mas eu tenho certeza que você já operou um aparelho como esse, uma trena, que fornece medidas lineares. Acontece que há 100 anos atrás, os primeiros aparelhos de medida com precisão eram as correntes de agrimensor. Esticava-se a corrente, contava-se o número de elos, o número de hastes e tinha-se a noção das distâncias. O setor de História Natural foi imaginado, foi concebido da seguinte forma. Nós pegamos a tabela geológica e cada período geológico a gente planejou pequenos nichos onde estão representados os organismos que viveram nesse período de tempo. Período pré-cambriano, que é um tempo muito longo da nossa história geológica, em que, na verdade, você só tinha organismos unicelulares, que são os primeiros organismos a viver na face da Terra. A partir do Cambriano, que a gente vai ter a era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, aí é onde a gente vai ter os organismos que vão evoluindo para chegar até a gente. O Paleozoico, a gente tem basicamente invertebrados, barata, moluscos, concha, aquelas conchinhas do mar. Na era Mesozoica, quem domina a Terra são os vertebrados encabeçados pelos famosos dinossauros. Nessa época, acredita-se que o meteoro tenha acabado com grande parte da vida no planeta. A era Cenozoica, ela é dividida em terciário e quaternário. Quaternário. Então a gente tem os dentes dos mastodontes, que foram aqueles grandes elefantes peludos. O ornitorrinco é interessante porque ele é um mamífero, mas ele tem bico, ele tem espora e ele bota ovo. Então é um animal totalmente diferente do que a gente está acostumado. É nesse período que o homem entra em cena. Essa é a ossada do homem da Lagoa Santa,
encontrada pelo naturalista dinamarquês Peter Lund em 1840 no município de Lagoa Santa, em Minas. Ela marca a aparição do ser humano na região há quase 12 mil anos. Boas-vindas ao nosso setor de metalurgia. Eu vou lhes apresentar de uma maneira bastante sucinta todas as etapas de processamento dos materiais minerais até se obter um produto final. Nós começamos desse lado aqui com um mineral denominado bauxita. Então, nessa rocha que aqui está, existem átomos do metal alumínio que precisam ser retirados através de processos bastante complexos da engenharia, que permitem, num primeiro momento, a retirada dessa rocha bruta, um componente que é a alumina, que é o óxido de alumínio. Esse óxido é que será processado. A partir desse processamento, nós obtemos metais, o metal alumínio, tal como vocês podem ver aqui na forma de blocos. Esses blocos serão depois processados através de máquinas. Eles vão ser transformados em lâminas, e essas lâminas, mais tarde, podem se transformar em latas de refrigerantes, latas de bebidas que são vendidas aí corriqueiramente. Para auxiliar a formação dos engenheiros, o museu também possui um setor de química que tem em seu acervo, por exemplo, um dos primeiros microscópios eletrônicos em funcionamento no Brasil. E um setor de física. O museu é uma escola onde a sala de aula se dá numa exposição. Os acervos que agora estão dentro das vitrines, 100, 50 anos atrás, eram usados nas aulas de física dos nossos cursos de engenharia e hoje o nosso curso de física. Um desses aparatos, por exemplo, é este acervo aqui, ó. É um acervo da área de termodinâmica, é a marmita de Papin. É a precursora daquele instrumento que todo mundo tem em casa e já deve ter usado um dia na vida, a panela de pressão. Nós vamos discutir aqui vários fenômenos físicos. Por exemplo, a transformação da energia potencial, que está sendo representada pela distância desta bola até a referência do piso, e com uma alta energia potencial, a bolinha consegue fazer o movimento do looping. Se eu agora soltar a mesma bola, a mesma esfera, com uma menor energia potencial, ela não conseguirá fazer o movimento. Hoje em dia a gente tem muitas formas de entretenimento e as crianças acabam se dispersando, tem muita coisa interessante para fazer. Então eu acho que quando a gente tem assim, uma exposição lúdica, na qual você consegue ver o conceito e botar a mão no conceito, é muito mais didático, é muito mais interessante. Tenho certeza que um visitante que visita um setor de física como o nosso aqui, nunca mais vai ter aquela relação com a ciência física que talvez alguns professores da escola estabeleceram. Aqui o que é muito mais importante é conhecer os conceitos, entender como a física explica a natureza e não apenas a formulação matemática que evidencia esses fenômenos. O tamanho dela vai mudar de acordo com essa distância. Quando a próxima da lâmpada aqui, ela faz uma imagem maior do que a própria lâmpada. O Museu de Ciência e Técnica está à disposição do público para visitas técnicas monitoradas, além de promover exposições itinerantes em escolas. A ideia é promover o conhecimento de uma forma agradável e lúdica para a comunidade. Muito legal! Espero que tenham gostado da visita. Nosso museu está sempre de portas abertas para recebê-los. Voltem sempre! Vale a pena vir conhecer o museu. Para mais informações, entre no site do museu. Agora aproveita para anotar o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu.
museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.